A minha conversa hoje é com você que é professor, que é um coordenador, um diretor de instituição de ensino, um coordenador de curso aí no ensino superior. Imagine você que após ter participado daquela semana pedagógica, o encontro pedagógico de início de ano ou de início de semestre na sua instituição, após essa semana intensa de trabalhos, de atividade, de planejamento, você passa o fim de semana em casa, de certa forma ansioso que segunda-feira iniciará um novo capítulo da sua jornada docente. Só que quando você acordar na segunda-feira, que é o primeiro dia letivo desse ano, desse semestre, você entrará em sono profundo. Você vai dormir por horas e quando você acordar, você estará aqui, num palco, diante de 4 cadeiras viradas para você. Não, você não está no The Voice Brasil ou The Voice Kids. Você está numa espécie de The Voice Vida de Educador. E quem são os jurados que estão virados de costas? Na cadeira número 1, todos os seus alunos desse ano ou semestre que irá iniciar. Na cadeira 2, estão todos os pais responsáveis e familiares dos seus alunos. Na cadeira 3, estão todos aqueles funcionários colaboradores da sua instituição de ensino que não estão em sala de aula e que sem eles a instituição não funciona. E na cadeira 4 estão todas as pessoas da sociedade, da cidade, onde está a sua instituição de ensino. Se eu te desse 1 minuto para você dizer a eles o quão incrível será esse ano ou esse semestre, o que você diria? Aqui neste programa, você não vai cantar, você vai falar. Falar por 1 minuto sobre o quão espetacular, o quão especial será essa jornada você com eles. O que você diria? Enquanto você estiver falando, quantas cadeiras viram para você? Alguém vira? Apenas uma vira? Todas viram? Pois lá naquele programa de música, o que acontece é o seguinte: quando algum dos jurados percebe que o apresentador está demonstrando assim algum tipo de talento, ele vira a cadeira, inclusive aparece no chão escrito assim: eu quero você comigo. Com aquilo que você está planejando antes do início de um semestre ou do ano letivo, será que a gente causa o desejo em alguém de querer estar conosco para viver tudo isso? Quantas cadeiras viram enquanto você está falando sobre quão espetacular será você com eles? Se na sua fala, se nessa sua entrega, se nesse teu pitch, não estiver assim algo do tipo: meu aluno, vou fazer você pensar muito, farei você agir muito e principalmente farei você sentir muito. Pois afinal de contas, o meu desejo é que você aprenda, e a aprendizagem é mudança de comportamento. Para que um ser humano mude comportamento, ele precisa de cognição, de ação e emoção. Se na sua fala, e principalmente na sua entrega, lá em sala de aula, eu não tenho todos esses ingredientes nessa boa mistura, talvez ninguém vire. Por isso que eu estou aqui mais uma vez, para conversar com todos vocês sobre aprendizagem direto ao ponto, comigo, professor Mota, esse entusiasta em inovação educacional e em aprendizagem. Bora lá, hoje eu quero trazer para vocês uma estratégia ativa de aprendizagem chamada Sala de Aula Quebra-Cabeças. Por aí, a chamam também de Jigsaw Classroom. Isso aqui faz parte de um pacote de metodologias ativas de ensino. Eu prefiro chamar de metodologias ativas de aprendizagem ou estratégias ativas de aprendizagem. Do que se trata essa metodologia, professor Mota? Bom, primeiro eu vou contar um pouco da história. Quem começou a desenvolver esse método foi esse genial professor chamado Elliot Aronson, lá na capital do Texas, cidade de Austin. Estamos falando do início dos anos 70. O que estava acontecendo no início dos anos 70 com o professor Elliot? Ele era professor de pós-graduação, ele é da área de psicologia. Ele é um pós-doutor, assim, em comportamento humano. E ele, nessa época, era professor da pós-graduação em psicologia da Universidade do Texas. O
que estava acontecendo em algumas escolas de Austin e região era o seguinte: muitos professores, muitos coordenadores, diretores de escola, de educação básica, estavam assim sofrendo muito com indisciplina na escola. Indisciplina causada por diversos fatores. O bullying, as provocações, as brigas, briga no início, durante e na saída da escola. Digamos que esses educadores das instituições já haviam esgotado todas as fichas, eles já estavam cansados de lidar com este excesso de indisciplina. Buscaram o professor Elliott na Universidade do Texas, para que ele pudesse ser uma espécie de consultor disso. Alguém que pudesse ajudar a reduzir esse excesso de indisciplina nas instituições de ensino. Quando o professor Elliott aceitou esse desafio, ele compartilhou isso com os alunos dele da pós-graduação, pois afinal de contas ele tinha diante dele um cenário real para que ele pudesse explorar ao longo da sua ementa da disciplina do curso em que ele estava inserido. Ou seja, era como unir a teoria e a prática em algo do mundo real. E quando ele e os alunos puderam ir às escolas observar o que estava acontecendo, ficou evidente uma espécie de segregação, racismo, e isso trazia um ambiente explosivo. Ou seja, as diversas etnias não estavam sabendo como conviver naquele espaço escolar. Muitos grupos, muitas provocações, tudo era motivo para piada, para briga. E isso acontecendo diariamente numa escola realmente é muito desgastante. O professor Elliott, junto com os alunos, observando tudo isso, e principalmente o professor Elliott, sabendo que ele tinha um currículo, uma ementa a ser desenvolvido com os alunos, ele resolveu trazer tudo isso para o contexto, de maneira que ele com os alunos pudessem criar algo que reduzisse as brigas, os atritos, e criasse um ambiente mais amigável, mais favorável, um ambiente #tamo junto para que a aprendizagem aconteça. O professor Elliott olhou para o seu conteúdo e viu que elementos que precisavam ser trabalhados estavam presentes nesse case, nesse caso da vida real. Por exemplo, ele trouxe à tona para os alunos o efeito Pratfall, que é um fenômeno da psicologia que trata de um aumento ou uma redução de atratividade de um ser humano por outro em função do outro ter cometido um erro. O professor Elliott e os seus alunos observaram que isso estava acontecendo nas escolas. Quando um aluno cometia um erro, pichava o muro, brigava com um colega, xingava alguém, desobedecia, alguns colegas desse que estava errando achavam que isso era legal. Ou seja, tinha uma atração por alguém que estava cometendo um erro. Isso é um fenômeno psicológico. Também estava diante deles a dissonância cognitiva. O que vem a ser isso, professor Mota? Quem propôs essa teoria da dissonância cognitiva foi um professor chamado Leon Festinger, que foi orientador do professor Elliott Aronson. Do que trata essa teoria? Trata do seguinte: nós todos diariamente temos algumas atitudes com as coisas do dia a dia, na interação com as pessoas. E nós temos as nossas crenças já embarcadas. Quando a nossa atitude não bate com a nossa crença, tem essa espécie de briga desses dois elementos. Ou seja, eu creio em algo, vou lá e tenho uma atitude que contraria isso. Nessa teoria da psicologia, ocorre uma sensação desconfortável. Quando nós temos as nossas atitudes conflitando com as nossas crenças, há dois caminhos a serem seguidos. Ou eu mudo uma atitude minha para que ela concorde com aquilo que eu acredito, ou eu mudo a minha crença. E por que o professor Elliott Aronson sabia que isso estava presente? Porque quando ele e os seus alunos conversavam com os alunos das escolas, alunos relatavam que sabiam que estavam fazendo algo errado, que eles se sentiam mal por isso, mas que se eles talvez não fizessem, eles estavam fora da turma, não iam pertencer à galera, não estariam naquele movimento. Então, mesmo sentindo
algo desconfortável, eles tinham atitudes que iam assim contra aquilo que eles realmente acreditavam que seria bom. Ele também trouxe o professor Eliot para esse trabalho com os alunos, para tentar bolar algo para ajudar as escolas. A teoria da atração, perda, ganho. O que vem a ser isso, professor Mota? Veja, quando alguém que nos admira, que tem um carinho por nós, um afeto que talvez seja do nosso convívio, nos elogia, isso nos traz um impacto. Mas não é um impacto assim muito grande, porque talvez essa pessoa, por realmente ter esse carinho, esse afeto, essa proximidade, está elogiando a gente para que nós possamos ter uma sensação boa. Porém, há um ganho maior quando alguém crítico, que talvez nem convive conosco, faz um elogio, a gente percebe que isso tem um impacto maior. Então, quando somos elogiados por alguém crítico, parece que há uma ganha, há um empoderamento. Isso também poderia estar presente em todo esse contexto para a criação desse método. E também é possível ver que o professor Eliot com seus alunos, de forma assim orgânica, colocaram no tempero da criação da sala de aula quebra-cabeças o chunking learning. Chunking tem a ver com despedaçar. Ou seja, você pode pegar um capítulo do seu conteúdo, quebrar em pedaços, de maneira que você, analisando e explorando os pedaços, conseguirá compreender melhor o todo. É possível você pegar algo que já está espedaçado, juntar para compreender o todo. É possível você pegar algo que está inteiro, espedaçar de propósito, para que ao juntar as partes você possa compreender mais. E assim, as ideias foram surgindo para que o professor Eliot e os seus alunos criassem o método e fossem lá para as escolas para fazer a coisa acontecer. E foi muito legal tudo que aconteceu. Quando você tiver um tempinho, acesse essa comunidade. Só que hoje é uma comunidade jigsaw.org. Ou seja, lá tem um pouco dessa história que eu estou contando para vocês, alguns detalhes, como que isso impactou a educação, a vida de muitos professores e muitos alunos. E eu estou trazendo isso para que possa impactar a sua vida também dos seus alunos, uma vez que eu quero essa mudança de comportamento. Fazer os meus alunos pensarem, fazerem e sentirem. Fazer eles trabalhem com mais espírito de colaboração. O professor reduzindo a exposição e criando um novo jeito, um novo espaço para a aprendizagem. É possível explorar muitas coisas e eu quero agora ir direto ao ponto, mostrar para vocês como que você, professor, pode organizar uma aula nesse estilo, com essa estratégia, em 10 passos. Primeiro, diante de um conteúdo seu, de um capítulo, de algo importante que você precisa explorar com seus alunos, divida esse conteúdo, que é inteiro, em partes. Professor Mota, em quantas partes eu vou dividir esse conteúdo? Depende da sua visão, do como você pode fatiar tudo isso para que faça sentido na cabeça do seu aluno, pois, ao dividir o seu conteúdo, você está indiretamente dividindo a sua turma. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que diante de um capítulo, de um pedaço ali do seu conteúdo que você antes talvez fosse diante da sala de aula, falar sobre ele, explicar, você vai colocar isso na mão dos alunos, de forma fragmentada. Por exemplo, se eu dividir este conteúdo em 5 partes, eu farei na minha sala de aula grupos de 5 alunos. Numa sala de 50 alunos, por exemplo, para esse estilo de aula, eu terei 10 grupos de 5 alunos. Olhei para um conteúdo, divido esse conteúdo em partes. Já sei na minha cabeça que quando eu conversar com os meus alunos, que faremos essa aula diferente, eles divididos em times, eu já sei que se eu tenho 5 partes, faço grupos de 5 alunos. Show de bola. Até aí, nenhuma dificuldade. De cada time, a gente vai escolher um aluno líder do time. De maneira que não é o professor que vai entregar para os alunos nesses diversos times as partes a serem estudadas. Quero fazer um parênteses, para que você consiga entender o porquê desse nome,
sala de aula quebra-cabeças. Se eu dividir aquele conteúdo em 5 partes, e na minha sala de aula tem diversos grupos de 5 alunos, significa que em cada grupo, cada aluno receberá uma parte, diferente do colega que pertence àquele grupo. Só que ao invés do professor entregar esse conteúdo, quem entrega é o aluno líder de cada grupo. Eu tenho que lembrar sempre com vocês o motivo pelo qual essa metodologia foi criada, para que eu pudesse ter uma proximidade dos alunos, para que eu reduzisse conflitos, para que eu criasse um clima favorável. Quando este aluno líder do time recebe esses pedaços, que podem ser assim, QR codes para que eles leiam com o celular, que vai remeter a um texto, ou a um vídeo, ou a um áudio em estilo podcast. Pode ser um papel impresso, pode ser um mix de formatos de conteúdos que cada aluno vai receber. Este aluno líder, quando chega lá no grupo, nesse grupo de 5 pessoas, tem 4 colegas esperando pelo conteúdo. Esse aluno líder, ele será uma espécie de líder servidor. Ele chegará lá diante dos colegas e vai dizer assim: pessoal, cada um de nós vai ter que estudar um pedaço desse aqui. Aqui o professor preparou algo para ler, algo para assistir, algo para ouvir. Vocês preferem o quê? De maneira que esse aluno vai servir e o pedaço que sobrar fica com ele. Genial! Já começa aí uma desconstrução desse ambiente que antes era só faísca. Quarto passo. Após esse líder atribuir essas partes aí, é óbvio que o professor vai dar aquela checada para ver se está tudo certinho. Quarto passo é essa distribuição do conteúdo por parte do líder e essa olhada do professor para ver se está tudo ok. O quinto passo é o professor dar um tempo para que todos estudem a sua parte. Nós, professores, de certa forma, olhando para cada um dos pedaços que criamos, sabemos avaliar se precisamos dar aos alunos ali 5, 8, 10 minutos para que cada um estude a sua parte intensamente. Não é para decorar aquilo que está ali, é para entender a mensagem, entender a moral da história, entender a lição que eu posso tirar dali. Lembre-se que cada aluno está estudando um pedaço. Um não sabe do pedaço do outro, de maneira que cada aluno é responsável por entender o essencial da sua parte. Após terminar esse tempo, que podemos chamar de tempo de estudo individual de cada aluno, o professor vai criar grupos de especialistas. Pois, no exemplo que eu dei para vocês há pouco, eu falei, numa sala com 50 alunos, terei 10 grupos de 5 alunos. De maneira que em cada grupo eu tenho alunos que possuem o mesmo pedaço a ser estudado. Os meus colegas do meu grupo não têm o meu pedaço, mas outros colegas espalhados pela sala pegaram o mesmo pedaço que eu. Então o professor vai reunir, agora, é claro, grupos maiores de alunos que ficaram com o mesmo pedaço para estudar. E estes alunos que estudaram o mesmo pedaço agora vão conversar sobre isso que eles acabaram de explorar. Trocar ideias. Melhorar o seu entendimento, o seu argumento, o seu repertório. Porque uma vez que eu sozinho estudei algo, é evidente que eu tenho um certo entendimento sobre aquilo. Sou até capaz de explicar algo para um colega. Mas se eu estudo e tenho a oportunidade de conversar com outros colegas que estudaram o mesmo pedaço, é evidente que amplia a minha visão. Possivelmente eu compreenderei alguns elementos, terei mais exemplos que eu não havia percebido antes. Depois desse tempo de conversa com especialistas, o professor é que vai dizer quanto tempo durará essa conversa, os alunos voltam para o seu time de origem. Então agora eu tenho aquela configuração novamente de 5 alunos na configuração dos grupos. E aí chegou um momento muito mágico que é de cada aluno apresentar a sua parte para o colega daquela mesa que não possui a parte. E é evidente que quando o professor fez essa quebra de conteúdos, que antes era algo contínuo,
O professor separou em partes 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, existe um início, um meio e um fim desse conteúdo. Professor Mota, qual é o aluno que vai falar antes para explicar aos demais que não sabem o pedaço dele? O aluno que ficou com o pedaço número 1. Depois o aluno que ficou com o pedaço 2, 3, 4 e 5. O professor também vai dizer aos alunos qual é o tempo que cada um vai falar do seu conteúdo para os colegas que estão ali. É evidente que quando o primeiro aluno começar a explicar a parte dele para os demais, os outros perceberão que tem a ver com aquilo que eles estudaram, com aquele assunto que está sendo mexido e remexido, só que não é o pedaço que eles têm, mas tem tudo a ver. De maneira que essa explicação em sequência de cada colega para os demais é como se eles estivessem encaixando as peças do quebra-cabeça, juntando aquilo que um momento foi algo único e que agora está espedaçado, voltar a ser único. Porém, com a seguinte questão, não com a visão do professor, não pelo menos por enquanto, mas com a visão de todos eles que estão ali. Aluno ensinando aluno, do jeito deles, com o vocabulário deles, sem que nós, professores, tenhamos que nos preocupar se a definição está correta, se está tudo 100%. Porque tem um momento da intervenção do professor, que é o momento em que, durante essa explicação que os alunos estão fazendo, eles para eles, o professor vai percorrer os diversos grupos. É evidente que você não conseguirá ver a explicação de todos os alunos. Você não conseguirá ouvir a todos. Mas você, professor, vai circular na sala de aula, aluno protagonista, professor mediador, professor ali circulando na sala de aula, observando, ouvindo o aluno, interferindo quando for conveniente. Tem interferências que são espetaculares serem feitas. Quando você, professor, ouvir um aluno explicando de uma forma muito legal aquele pedaço dele para os colegas, elogie. Faça um elogio público. Olhe para o aluno e diga assim: gostei dessa forma que você está explicando. Gostei da sua visão. Gostei desse jeito que você está fazendo isso para os seus colegas. Elogiar um aluno coloca nele combustível para muitos momentos da vida. Porém, é possível que você também observe algum aluno que está cometendo uma falha. É evidente que nessa sessão de aprendizagem ela não termina aqui. Depois você, professor, vai recuperar, lapidar aquilo que você percebeu que talvez tenha ficado falho. E talvez você até queira falar com este aluno que não fez uma boa explicação, mas você não fará isso publicamente. No momento adequado, você conversa com esse aluno dizendo assim: naquele dia eu gostei demais que você estava ali explicando para os seus colegas, mas eu percebi que você explicou desse jeito e talvez seja assim, que dessa forma que você colocou a visão não é essa. Então você vai recuperar isso, olho no olho, um para um. Elogiar publicamente. Tentar interferir positivamente como se eu estivesse corrigindo, eu faço isso ali na boa, só eu e meu aluno. E eu adoro essa sessão porque o 10º passo é o seguinte: o professor vai aplicar exercícios do conteúdo desse que acabou de ser realizado dos alunos para os alunos, exercícios da forma que o professor quiser. Pessoal, bora fazer aqui agora exercícios num aplicativo para ver se vocês compreenderam isso. Não, agora eu quero que vocês produzam aí um texto colaborativo, explicando isso. Bora agora criar um mapa mental aqui sobre o que tem de mais importante nisso que vocês estudaram. Bora pegar lá a página 35 do livro, que agora tem exercícios, eu quero que vocês façam exercício disso que vocês estudaram, que vocês compartilharam, e o professor já vai corrigir e tirar as dúvidas. Veja, uma liberdade total para o professor. Muitos elementos estão contidos aqui nessa sessão de aprendizagem chamada Sala de Aula Quebra-Cabeças. Quando você acessar o site, você vai ver que lá tem um momento que para mim é aquele momento wow. Momento wow. Porque tem um aluno que muito mais tarde mandou uma carta para o professor Elliot, lá na Universidade do Texas. Nessa carta, esse aluno, que lá possui o codinome Carlos, diz assim: Professor Elliot, estou te mandando essa carta porque além de eu ter me formado aí na Universidade do Texas,
eu hoje fui admitido na Universidade de Harvard. E eu quero dizer para você, professor Eliot, que você também salvou minha vida. Pois a minha mãe me contava que quando eu nasci assim em meio a complicações, o cordão umbilical estava enrolado no meu pescoço. Então, não menos que ela, professor, você salvou minha vida. Porque naquele instante que eu estava nascendo, minha mãe fez de tudo para que eu pudesse viver. E quando você foi na minha escola, professor, junto com seus alunos, propor algo melhor para que eu e os meus colegas pudéssemos melhorar comportamento, aprender, olhar para frente, querer algo na vida, você também salvou minha vida. Isso é um momento wow. Quando esse professor sentou com seus alunos criar um método para impactar outros alunos, ele jamais imaginou que receberia uma carta com esse contexto, com esse conteúdo, com esse testemunho. Isso é espetacular. É possível perceber nas metodologias ativas em geral, mas nessa aqui isso é muito evidente e efervescente. Algo que o professor Edgar Dale, fim dos anos 50 e início dos anos 60, chamou de cone de retenção média de aprendizagem. Certamente é possível um ser humano reter mais conteúdo, na média, quando acontece discussões em grupo, quando tem esse learning by doing, esse aprender fazendo, e quando eu tenho um aluno ensinando o outro. Essa porção de baixo aí dessa pirâmide, ela assim acende lâmpadas de aprendizagem ativa. Lá em 97, o professor William Glasser retomou isso como essa pirâmide de aprendizagem que a gente conhece. Isso está no livro Teoria da Escolha. Ele também aqui traz essa visão de que, com discussão, com prática e com aluno ensinando aluno, nós conseguimos melhores resultados em termos de aprendizagem, em termos de mudança de comportamento. Quero deixar para vocês aqui, nesse vídeo em especial, 3 indicações de leitura. Elas não são assim intimamente ligadas a este método que eu acabei de trazer para vocês. Mas elas são assim leituras gostosas e que trazem uma nova visão para nós sobre a nossa prática docente. O primeiro dos livros é O Futuro Alcançou a Escola. Eu sou um dos autores de um capítulo desse livro aqui que fala de outra metodologia que eu trarei aqui para vocês um dia. Mas como aqui tem vários autores muito 10, fica essa indicação para que você faça uma leitura muito especial. O livro que está aqui ao meio, Jardim de Infância para a Vida Toda, do incrível professor Mitchell Resnick, do MIT. Ele traz aí esse espírito de que essa vida escolar ao longo da vida, ela precisa ser assim muito gostosa. Ela precisa ser com brilho no olho. E por fim, o Ken Robson traz essa conversa bastante contundente sobre escolas criativas, que não devemos jamais podar a criatividade dos nossos alunos. É como se fosse algo do tipo assim, coloca na mão deles, deixa ver o que vem, você vem, professor, e lapida tudo isso. Nós não precisamos ficar naquele excesso, naquela neura de querer falar tudo com a intenção que o aluno aprenda. Deixa um pouco na mão deles. E a gente vem com a nossa experiência, nossa maturidade, com a nossa visão e lapida tudo isso. Esse vídeo, ele tem a intenção de te empoderar, educador. Ao longo do tempo, eu quero adicionar aí ferramentas no seu cinto do Batman. O Batman é o meu super-herói preferido. Muitos educadores que me conhecem já sabem disso. Por quê, professor Mota? Porque ele é o único super-herói que não tem superpoderes. Mas ele possui um cinto especial, um cinto de utilidades. Que quando ele precisa, ele usa as ferramentas do cinto. Você que está aqui comigo, professor, educador, seja qual for a sua função na escola ou universidade, você é esse super-herói sem superpoderes. Então eu preciso que a sua caixa de ferramentas esteja sensacional. Bora juntos colocar aí incríveis elementos em sua caixa de ferramentas para fazer uma educação muito diferente para o futuro dos nossos alunos. Sem esquecer, jamais, daquilo que já foi a minha provocação e que ela será ao longo dessa jornada aqui. Bora fazer a aprendizagem acontecer. Levar os nossos alunos à cognição, à ação e à emoção, ao sentimento. É isso aí. Esse é o objetivo aqui dessa minha conversa com vocês sobre aprendizagem direto ao ponto. Sem mimimi, bora lá olhar para o chão da fábrica da sala de aula para fazer o incrível acontecer todos os dias com os nossos alunos.
É isso aí, valeu, vamos em frente, tamo junto, pois o futuro é agora. Tchau, tchau, tchau.